Bem, eu estou aqui com o vereador Jamerson da Silva Santos. É muito conhecido aqui, né? Independente da política, a gente já se conhecia antes, né? A gente estava lá no outro estúdio, né? A gente conversava muito. E eu trouxe ele aqui hoje, convidei para a gente bater um papo, para ver. A população tem gente que conhece o político na política só. E a gente aqui, a ideia é mostrar como foi o passado, a vida do cara na sociedade e mais para frente falar dos projetos, os desafios, né, que vem aí nessa empreitada sua. Jamerson, para começar, eu queria saber de você assim, você é filho de Camaçari, nasceu aonde, né? É isso que eu queria começar já por aí. Vai. Obrigado, Rui, pelo convite. A todos que estão nos assistindo agora, agradecer pela oportunidade. Aqueles que eu ainda não vi esse ano, desejar um ano maravilhoso, um ano de realizações, um ano que a gente possa, de fato, concretizar projetos positivos, sobretudo aqui na nossa cidade, do ponto de vista da gestão. Desejo até o prefeito que ele faça uma boa gestão, que ele tenha paz, que ele respeite as oposições e que ele ouça a população e que Deus o ilumine, porque aí a população vai ter, com certeza, suas demandas atendidas, que é o objetivo da política, né? Fazer o bem e melhorar a vida das pessoas. Eu sou um filho dessa cidade, nasci aqui em 1987, tenho 38 anos, sou filho de Carlito, né, aqui do bairro da Glabacê, dos Porcos. Minha mãe, moradora desse bairro aqui, do Maçã de Dentro. Meus avós foram todos aqui. Toda a família da minha mãe está aqui nessa região aqui da Lama Preta, Jardim Brasília. Minha infância foi toda aqui nessa região. Isso para mim foi importante. A consolidação minha na cidade se deu muito por conta da minha família, né? Que estava muito presente aqui na cidade, também a do meu pai. Eles que vieram para a cidade aqui no final da década de 70, como muitos pessoas que chegaram em Camaçari, se tornaram camaçarienses, atraídos pelas riquezas que o polo petroquímico oferecia na instalação inicial aqui na cidade. E aí muitas pessoas, né, muitos imigrantes vieram para Camaçari ajudar a construir. E meus pais se conheceram aqui naquela época, aqui no Camaçari de Dentro, inclusive, onde moravam meus avós, meus tios, meus primos, onde eu morei um período de um ano com minha mãe, quando meus pais se separaram, em 97 para 98. Eu cheguei a morar um ano aqui no Camaçari de Dentro, mas toda a minha vida foi na região do POC e Glabacê, onde está a minha família ali, de fato, meu pai, minha mãe, onde eles casaram e construíram, né? Uma família, né? Tem um parente na Glabaé, nas Glebas, na Orla, toda a cidade, família gigante aqui em Camaçari. E essa é a minha base, né? A minha família. Sou pai de 2 meninas, né? Foi agora, né? Recente, tenho uma filha de 3 anos, Cecília, que eu fiz questão, né? A primeira filha que nascesse em Camaçari, eu já vereador, poderia ter pagado um parto em uma unidade particular, mas eu escolhi o Hospital Geral na época, a maternidade não tinha sido inaugurada. Fiz questão que nascesse aqui na cidade. Eu não uso o plano de saúde, né? Mas também não obrigo minhas filhas, minhas mulheres, as pessoas que eu amo, não utilizar. Isso é uma escolha minha. Quando eu entrei na política, decidi utilizar os serviços públicos. Eu, vereador, eu não posso também obrigar as pessoas que eu amo a pensar da forma que eu penso. Mas, assim, e claro, também não vou ser hipócrita, caso precise, não vou me suicidar por conta de uma ideologia, que isso é loucura. É claro que eu vou buscar um atendimento se eu puder pagar particular, mas enquanto eu puder, eu estarei utilizando os serviços públicos da cidade. Eu acho que o homem público, né, ele precisa ter essa conexão com a cidade, ele precisa, pelo menos, os exames laboratoriais, ele entender o que o povo passa, ele precisa buscar o atendimento do SUS. Sou a favor de um secretário de educação que utilize, faça seus filhos utilizarem, por exemplo, o sistema de educação pública do município. Que seria uma mudança, né, talvez drástica, porque poucos talvez aceitariam o cargo, né? Mas seria uma mudança que fundamentalmente atingiria. Então, essas questões que eu levantei aqui inicialmente são muito da minha construção familiar, né? Meu pai me ensinou muito isso, uma formação muito dura, muito dentro de casa. Eu não tinha muito acesso à rua, era mais em casa, escola, em casa, escola. Quando eu fiz 9 para 10 anos, meu pai me colocou para trabalhar. Naquela época,
Claro, um trabalho supervisionado pelo pai, pelos os primos mais velhos, mas eu aprendi, graças a Deus, muitas coisas com isso, né? Aprendi, ele tinha um pequeno comércio ali na Glabacei, material de construção, mercado, me botava para cortar carne no açougue, para ser repositor de mercadoria, para atender no caixa, para despachar. Aí até a adolescência foi assim. Quando eu decidi focar mais nos estudos, aí ele entendeu que o meu ramo não era o comércio, não era o negócio, que era a vida pública mesmo. Ele mesmo disse, olha, eu tenho um filho político. E aí eu fui estudar, né? Sou formado em administração pública, pós-graduado em gestão municipal. Também sou nutricionista, né? Não atuo, porque escolhi a política e a gente precisa abrir mão de algumas coisas, de alguns projetos pessoais quando a gente entra na política, porque é incompatível. De fato, quem está na política sabe que os projetos pessoais, às vezes, ficam um pouco, até a família também, fica um pouco de lado, né? Minha mãe sempre reclama que eu demoro de aparecer na casa dela. Antes de chegar aqui, ela tá fazendo reclamação, velho. Tá Reclama, rapaz, eu vou lá ver minhas netas, porque você não vem aqui. Porque é muita... Às vezes, no final de semana, você tem uma agenda muito atribulada. E eu sempre gostei, né? Na minha família, de estar os domingos em casa. E agora, domingo em casa, pra gente que é político, é quase raro. As pessoas pensam, as pessoas comuns aí imaginam que o político em si, ele vive até como uma pessoa comum, né? Que tem horário de estar em casa, horário de dormir, horário de acordar, horário de trabalhar. Deveria, Rui, né? Mas as demandas que a sociedade tem, principalmente uma sociedade desconstruída como essa aqui da Bahia, né? Cheia de problemas, isso acaba fazendo com que o vereador, por exemplo, que é a função que eu ocupo, tenha que fazer papéis que não são nossos, por exemplo, né? O fomento ao esporte é um papel do cidadão. As pessoas acham que o vereador tem que bancar um campeonato de futebol. A gente faz porque a gente gosta, porque é de cidadão, porque é envolvido com os esportes, mas esse não é o papel do vereador. O papel do vereador é fiscalizar. O papel do vereador é fazer com que o secretário promova o esporte, porque existe um recurso. Projeto. Exatamente. Se existe o recurso na secretaria para fazer e promover o esporte, né? Porque essa é o papel da secretaria de esporte. Por exemplo, estou fazendo uma crítica direto ao secretário, ainda não. Só estou dizendo que se existe o recurso para a aplicação de práticas esportivas e eu, vereador, tenho que ser obrigado a fazer um esporte, um campeonato para atender a demanda de uma população, porque chega na secretaria e não encontra, é porque há um problema com o governo, com a secretaria e com a gestão em si. Não que não possa fazer, mas não é o que deveria ser feito. Mas eu, por exemplo, tenho uma crítica já. Veio um rapaz aqui que foi campeão brasileiro, meu conhecido ele, que é uma luta desses caras, pessoal do fisiculturismo, todos os esportes, né? Mas esse aí, por exemplo... Quem é? Fábio Drex. Ele é conhecido. Amigo? Ele, conheço muito, ele lutou, já ia desistir esse ano. Porque não tem recurso. Eu fui um dos patrocinadores dele. E aí ele foi foi no brasileiro e conseguiu o Pro, né? Que chama, né? Isso. Que ele agora pode disputar dos campeonatos internacionais, né? Tudo. E aí ele chegou aqui, encheu isso aqui de troféu, só desse ano, esse ano de 2025, no caso, né? Do ano passado. E aí, já conheço ele, né? Porque eu também fui da área, né? Muito tempo atrás, eu tive academia, tudo. E aí, o que acontece? Eu já posso criticar, porque eu estou vendo um cara sair daqui, vendendo coisa própria para competir em nome de Camaçari. A questão não é fazer favor, entendeu? Não é fazer favor. É o dever, né? É o dever. Por exemplo, existe recurso, existe bolsa atleta, existe um monte de coisa aí. Tinha uns projetos que foi aprovado na época, tal, há um tempo atrás. E aí a gente vê a falha. A conversa, agora, nesse evento que teve agora, eu conversei com gente da direita, da esquerda, tudo. E a conversa do pessoal que está arrumando a casa. Inclusive, o Caetano falou esse dia na rede social que está arrumando a casa. Quer dizer, nós já acabamos um ano, já foi um ano. Assim, ó, vou interromper, porque essa fala me incomoda bastante. Assim, Caetano é prefeito pela 4ª vez. Foi prefeito de 85 a 88, prefeito mais 2 vezes, né, de 2008 a 2012. Fez o sucessor dele, Ademar Delgado, e retorna. Então, são um total aí de 4 mandatos dele, 15 anos vai completar, e mais 4 do sucessor dele. Então, ele tem uma vasta experiência na administração pública municipal.
E ainda tem a questão de que ele foi vereador na cidade, tem experiência legislativa, foi deputado estadual, deputado federal, foi secretário de Estado, é amigo pessoal do governador, tem apoio de 3 senadores, apoio do presidente da República. Eu não entendo o que está faltando. Assim, do ponto de vista pessoal, eu não sei o que está faltando na cabeça dele. Talvez se reorganizar enquanto pessoa, que eu vejo ele muito abatido. No 7 de janeiro agora, na procissão do padroeiro, eu vi ele com expressão preocupado e abatido. E não que o prefeito não fique isolado, porque tem aqueles que ficam em cima ali tentando tirar alguma vantagem, mas você não vê perto dele pessoas, talvez, não vou dizer, eu vou aliviar. Não vou dizer que são pessoas incompetentes, mas vou dizer que são pessoas capazes de solucionar os problemas que ele está enfrentando, que devem ser gigantes. Mas, do ponto de vista administrativo, aí sim, eu tenho 2 críticas a fazer por conta de todo esse histórico de experiência que ele tem na cidade. Ele não é um amador. Ele não é alguém que chegou, está aprendendo a governar uma cidade e não sabe o que é o orçamento do município. Caetano, ele enfrentou nos primeiros meses de mandato muita dificuldade por conta do traquejo político. E ele tentou fazer um enfrentamento à Câmara de Vereadores. Uma Câmara que tem 12 vereadores de oposição, que é maioria absoluta. E mesmo assim, a Câmara, pensando na cidade, aprovou todos os projetos do prefeito. Todos os projetos. Aqueles envolvendo mobilidade urbana, como transporte. Inclusive, eu sou presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, foi aprovado. Sou relator da comissão mais importante da cidade, que é de Finanças e Orçamento. Garantir recursos para que ele aplicasse os recursos para o transporte. Eu não posso colocar as minhas questões partidárias, pessoais, acima da cidade. Claro, eu tenho que fiscalizar a aplicação do recurso, que eu estou garantindo a ele a utilização. Mas eu não posso impedir que ele compre remédio, que ele bote o ônibus para rodar, que ele bote as crianças para ter o fardamento. Não. Todo o orçamento foi garantido. O que faltou inicialmente foi uma equipe que me parecia naquele momento, eu já tinha certeza. Hoje eu posso falar sem nenhuma, sem um problema, todas as convicções do mundo, que ele não estava preparado e não tinha uma equipe pronta para o auxiliar. Isso tendo em vista a falta de planejamento nos primeiros meses de gestão. A cidade sofreu muito. Hoje está difícil, mas por conta da falta de planejamento, que ele não teve. Ele teve o fim do governo, teve a transição, que são 90 dias, para tomar conhecimento da real situação da prefeitura, da gestão das contas públicas. Foi dada a ele todas as oportunidades durante a transição, até porque é publicado no Diário Oficial, o prefeito que não pode se negar e dar informação àquele que está chegando. Uma transição. É uma transição, né? Então tem que acontecer. E outra, né? A participação do Ministério Público, do Judiciário. O prefeito não vai criar nenhum tipo de problema. Inclusive, o vereador líder do governo, né? Ele elogiou na tribuna da Câmara, na última sessão, que ele não estava sendo muito democrático na transição, cordial, entregando as informações. Então, a transição não foi aproveitada. E aí esse planejamento inicial, ele foi muito comprometido, os serviços básicos. Eu não estou falando assim de obras estruturantes, porque eu seria irresponsável. Não estou falando de construir uma escola, de um viaduto no primeiro ano, porque é um ano de planejamento. Entendi. É um ano de fazer o básico, pelo menos o básico, funcionar. Aí você vê a cidade cheia de lixo, o fardamento da criança, o ano inteiro, um ano, a farda das crianças não foi entregue. Farda, o kit chuva, que foi um avanço da gestão passada do governo Reinaldo. E estava chovendo. Não teve kit chuva, não teve o material das crianças. Estou falando aqui de coisas básicas, que é o funcionamento da casa, da cidade, que é a limpeza, que é a escola, que é medicamentos. Mas, Jamerson, sempre faltou medicamento. É verdade. Não tem esse lugar. Se você chegar numa farmácia privada, se você chegar com a lista de medicamentos, vai faltar alguns medicamentos, apesar de você ir em outra farmácia. Agora, eu estou falando de logística. Eu fui no galpão onde ficavam os medicamentos e tinha medicamento e não estava sendo distribuído para as unidades, para a farmácia 24 horas, para as farmácias dos bairros. Isso é uma incompetência administrativa
que beira a incapacidade técnica. E aí o prefeito é culpado, porque é ele que indica os técnicos para essas funções. A logística da entrega de um medicamento é algo básico. É algo básico. A falta de medicamentos, por exemplo, o controle de estoque, que eu tenho informações de lá de dentro, que a secretária, em audiência pública, não pôde me desmentir. O fluxo. Se você sabe que tem um consumo diário de medicamentos, por exemplo, para controle de pressão, de diabetes, que são os medicamentos mais utilizados pela população, você precisa, se vai saindo, você precisa comprar. Se as pessoas vão pegando o medicamento, você precisa Você tem comprar. Uma demanda, né? Exatamente. Sabe que existe uma demanda. O que eles estavam fazendo? Isso para terminar o medicamento, por exemplo, a metformina, que é um medicamento muito utilizado, né, pelos diabéticos. Você tem ali a civastatina também, que é muito utilizado pelas pessoas, né, por controle ali. Então, esses medicamentos saíam, né, de pirona, com maior fluxo, e esse medicamento só era feita a licitação após o término, porque eles não sabiam que no estoque não tinha mais o medicamento. Tinha que acabar para eles saberem que estava faltando. Então, essa falta de planejamento inicial prejudicou muito a população. E ele trocou algumas pessoas que... Alguns técnicos, algumas pessoas que veio trabalhar com ele, já veio pessoas que não conhecem, às vezes, nem a cidade. Eu vou dar um exemplo aqui da saúde, né? Eu não tenho medo de citar nome de ninguém, mas já existe aqui na cidade uma grande rede de mercado, né? Aqui do município, de uma família aqui da cidade, que indicou, né, um dos seus parentes para comandar a alta e média complexidade da cidade. Então, o prefeito colocou na mão de um supermercado a alta e média complexidade. O prefeito colocou nas mãos, por exemplo, lá na orla, do dono de Guarajuba, o turismo. Nós sabemos o que acontece em Guarajuba. Guarajuba está privatizada por um empresário local que ainda indica um secretário para mandar. E até onde eu sei, nem o prefeito tem força para tirar o secretário. Porque essa seria uma articulação, inclusive, a nível estadual. Então, quando o prefeito perde essa força, ele perde o comando. Quando perde o comando, aí é esse caos que nós estamos vendo na cidade. A gente tem aí... Eu conversei com algumas pessoas que hoje estão em secretaria. Conhecido nosso, que uns eram até da direita e tal. E hoje, com quem eu conversei hoje, o acordo para estar no poder foi em Salvador, no gabinete lá em Salvador. Não foi aqui. Porque não confiava no prefeito. Porque ele sabe a forma dele de não cumprir acordo. Do dia 7 da festa até hoje, eu conversei com 2, que é secretário, e que me falou a mesma coisa. E falou por conta deles, eu nem... entendeu? Não foi nem eu que perguntei. Então, eu tenho uma relação, Rui, até muito boa com os servidores, né? Com alguns servidores. Muito do que acontece na gestão se deve pela não confiança em gestores que estão na gestão. Existe uma mão de obra muito qualificada. Por exemplo, na Cefaz, nós temos uma mão de obra na Cefaz que pode exportar para a Bahia toda. A STT também. São pessoas altamente qualificadas na SEDUC, na CESAL. São as pastas maiores ali. Vocês pegam o currículo de algumas pessoas ali dentro, são currículos pessoas altamente preparadas. Pessoas que têm condição, pessoas de boa fé. Só que essas pessoas, por ter essa boa fé, de querer fazer a coisa andar, de não querer fazer do jeitinho, né, da política... São jogados de lado. São descartados. E isso prejudica muito. A gente entrevistou aqui, eu entrevistei Djalma Machado, muito conhecido, né? E aí eu cheguei a olhar para a câmera ali e falar que o prefeito deveria abrir os olhos, porque se não está pensando em um técnico, porque ele é um técnico, ele é um cara bom, entendeu? O cara tem uma bagagem, conversou aqui, você precisa de ver a entrevista dele, muito boa. É meu amigo pessoal e eu já acompanho há muito tempo e até elogiei ele aqui, dizendo que a capacidade que ele tem, e ele é do grupo, ele não devia estar de fora. Subutilizado, eu também acompanho a situação dele. Entendeu? E de outras pessoas da gestão. Bem por aí. Então, o que acontece? Quando é chamado o valor que não condiz nem com a função que o cara ia fazer, né, e que o cara ia exercer, e aí a gente fica nessa, né? Porque a gente quer, eu mesmo, por exemplo, eu aqui sou democrático, eu
dou ouvido e trago gente de esquerda, direita, o cara fala o que ele quiser aí, né? Porque sempre foi assim, você lembra da TV na época? Você é uma pessoa bem democrática. Quando a gente tinha lá, eu tenho minha Abrir as convicção portas para a política, oposição, para mas, governo. mas aqui eu tenho que, como você falou, você é vereador, mas você não pode olhar seu lado pessoal. Então, por exemplo, aqui a televisão, o que a gente dá espaço a todo mundo. Maurício Bacelar vai vir aí, né? Vem falar as coisas dele. O povo quer ouvir todo mundo. Aí a decisão de criticar ou de achar que está certo ou está errado, é a população que vai fazer, porque é o patrão da gente. Perfeito. Acho que isso aí acaba aqui fazendo com que a população passe a lhe dar mais crédito. Porque a gente sabe que, vamos ser honestos aqui, não é uma crítica, mas é uma observação. A imprensa, geralmente a imprensa, ela está ou com medo de se posicionar em determinados temas, ou vai na onda. Né? E assim, isso não é bom para a democracia. A imprensa tem um papel fundamental em informar com essa imparcialidade e dar espaço a quem quer que seja, das mais linhas diferentes, e deixe que a população faça a reflexão. Seu papel é ser um mediador, é o que você disse aqui. Às vezes você tem a sua linha ideológica e isso é natural, todo ser humano vai ter. Não tem como Mas fugir. você não pode influenciar em uma bancada, né, e tentar colocar na presença das pessoas uma coisa que você está tendo vantagem. Por exemplo, um grande veículo de comunicação que tem uma concessão pública. Isso é mau caratismo. Você quer fazer isso a nível nacional, né? Você vê emissora grande aí, com acordos financeiros, porque todo mundo entra nessa jogada. E um município como Camaçari e outros aí, é assim que funciona. Então, quer dizer, quem está no poder que comanda, que tem a pasta da comunicação, que dita as regras. É tudo legal, por exemplo, você mandar uma mídia para né? Isso aí é normal, isso aí faz parte do processo. E isso, inclusive, é obrigado, porque o prefeito ele precisa, é obrigado, pelo artigo 37, né, da nossa Constituição, a publicidade dos atos públicos. E é um documento. Ele tem que efetivar. Quando ele divulga no meio de comunicação, ele está prestando um serviço, mas através de um documento, que é a mídia em geral. E ele é obrigado, né? Que aquilo é um registro. É um conhecimento do que ele está fazendo. Não é só no Diário Oficial. Exatamente. Entendeu? E aí, eu não tenho problema nenhum com isso, com essa ideia minha, desde a época que a gente começou com a Camaçari TV, você acompanhou desde o começo. Né? Na época, você fazia um trabalho lá com o Jorge, né? Jorge Coveiro, que até teve aquele negócio, algum desentendimento na época. E eu até fiquei tentando, né? Conversei com você, conversei com ele foi lá em casa um dia, a gente conversou, disse, rapaz, que é isso, o que está acontecendo? Que foi besteira, né? Na verdade, graças a Deus foi passou, foi superado. Graças a Deus. E aí, porque na política tem isso, né? Você favorece, às vezes até sem querer, o seu inimigo e o seu amigo que está do seu lado, você às vezes não presta atenção. Aí, às vezes, mas nesse caso meu, eu vou tocar nesse assunto que é importante, né? Eu fui assessor de Jorge durante 2 mandatos, tenho um carinho enorme por Jorge. Jorge abriu as portas do mandato dele. E na primeira eleição dele, inclusive, eu não tinha nem votado em Jorge, mas ele viu em mim alguém, né, que precisava se encaixar no time dele para fazer aquela política. Ele até brinca com ele, Jorge, naquele momento ali você precisava botar um fogo no partido, estava muito morno. Aí eu botei o fogo na velocidade mais alta. Jorge, naquele momento, eu lembro que realmente ele estava numa temperatura morna, onde a gente chegou lá, com a juventude do Democratas, foi onde eu comecei minha vida política, né? Ele incendiou aquela vontade, ele também, um cara muito preparado. E ele tem um estilo um pouco diferente, que eu conheço pessoalmente ele, conheço muito ele, mas eu sempre cobrei dele isso aí, que ele é muito assim, vamos dizer assim, ele é como se fosse um advogado que cumpre os horários no escritório, vai para casa. Pragmático. Então, isso para a política, e principalmente agora acabou isso aí. Quem não tiver... Exatamente. Então, quando eu cheguei com esse objetivo, né? E ele foi muito leal comigo, muito leal com ele. Nós tivemos uma divergência, né, da política, não do campo pessoal. É isso aí. Porque em todo momento que eu e Jorge tivemos a divergência, não houve um ataque pessoal entre eu e ele, nada. Uma falta de respeito. Foi sempre no campo
Algumas pessoas acharam que eu ia sair atirando, acho que isso é falta de ética. Se você viveu ali, você veio com sua esposa. Depois você vai sair falando dela, né, ou vice-versa. Acho que isso é feio. Acho que ficou a disputa política. E hoje, né, eu agradeço muito a Deus, a Jorge, porque naquele momento ali, se eu não me desprendo dele, porque se não fosse algumas decisões que ele tomou, que hoje eu vejo que foi a mão de Deus, eu não estaria vereador pelo segundo mandato. Então precisou de um empurrãozinho. Aqui ficou pequeno demais para nós dois. Isso. Inclusive teve outros assessores deles que se elegeu. Dudu do Porto também foi eleito, vereador. Né? Ele não é bobo não, viu? Já não é bobo. Ele sabia ter, né? E ele instruía. Né? Jorge instruía. Eu aprendi muita coisa com ele. Depois me aproximei muito de Elinaldo também. Elinaldo, para mim, eu digo às pessoas aqui em Camaçari que Elinaldo é um fenômeno. E o que é o fenômeno? O negócio o fenômeno é uma coisa que acontece a cada 100 anos. O matuto que aprendeu rápido demais. Não adianta copiar, não adianta querer fazer parecido. É o estilo dele, que não tem igual. É um fenômeno. Muito agitado, é bem mais. Ele enfrentou o governador, o presidente da República, prefeito, tudo, e venceu a eleição. E na primeira eleição de Elinaldo, eu lembro de 2008, eu não apoiava, mas eu estava ali já envolvido em 2008 na política, né? Eu gostava de ir para os movimentos dele, apoiando, inclusive, na época, para Del Carmen. Mas eu ia para os movimentos dele porque eu via aquela energia, aquela vontade, aquele desejo. Ele tem isso, né? Essa atração popular ao entorno dele. E eu gostava de ir para ver os discursos dele, para ver as pessoas dele, os gestos. Mas Renato fala errado, sim, e você é doutor, especialista em letras, quem é que não fala errado? Eu acho que era mais o preconceito das pessoas naquele momento, que ele era negro, não tinha família política, e também não teve uma condição de estudar, porque tinha que trabalhar para sustentar a família. Então, todas essas questões aí, Elinaldo se torna um fenômeno, porque ele não veio de uma linhagem política, ele não veio de uma definição ideológica e partidária. Foi um fenômeno, e esse fenômeno se estabeleceu na primeira eleição de vereador. Depois ele foi reeleito com 5.545 votos, vereador mais votado da história da cidade, quando todos achavam que ele nem seria reeleito, que era uma aposta no deserto, que ele pregava no deserto na Câmara, e a cidade comprou essa briga dele. Veio deputado estadual, impressionante a votação dele, né? Ficou como primeiro suplente, depois arrasou o prefeito da cidade. Dois mandatos, como arrasou Caetano, arrasou Ivoneide, em 2 derrotas avassaladoras. Então, ele, do ponto de vista político, ele é um fenômeno. Você pode não gostar de Elinaldo, você pode achar defeitos nele, colocar defeitos nele, isso é natural, porque o adversário sempre vai tentar colocar defeito no concorrente. Mas ele se consolidou de uma liderança local, ali da Gleba e da Bomba, para uma liderança municipal, e hoje Elinaldo, do ponto de vista político, no cenário baiano, ele se consolidou como uma política estadual. Isso aí é inquestionável, até pelos adversários, que falam, inclusive, que ele vai ter mais de 100 mil votos, e a gente que está do lado dele fica feliz, porque assim, é um projeto que deu certo, que é nosso, do povo de Camaçari, que a gente torce que Rui dê certo, que João aí da Gleba dê certo, que Dona Maria do Pó dê certo. Eu vou torcer pelas pessoas da cidade dar certo, independente do lado. Eu fiquei feliz com a renovação política de alguns vereadores que chegaram na Câmara, mesmo não estando na linha ideológica que é minha, porque me ajudou no meu debate, me colocou às vezes, tinha momentos que eu buscava uma polarização na Câmara e não tinha nem com quem polarizar. Eu tinha que polarizar com o prefeito o tempo todo ali, e eu sendo do governo. Hoje não, hoje nós temos ali uma polarização muito boa na Câmara, é uma Câmara renovada, alguns colegas que deixaram a Câmara também fazem falta, que todo mundo tem seu lado bom, todo mundo tem algo a acrescentar, mas essa renovação foi muito boa para a cidade. Eu espero que esses embates
vão para os campos das ideias, dos projetos, das soluções, de coisas grandes para Camaçari, porque eu não posso estar em 2026, como aconteceu hoje. Eu fui chamado ali no horto para fiscalizar o horto, e o horto completamente sujo, abandonado, água parada, inseto, parecia um mausoléu, as pessoas não estão frequentando. Isso me deixa triste. Primeiro porque a discussão está pequena. A discussão está A discussão está em torno de limpeza de um espaço público, de manutenção de uma coisa que é básico, que uma secretaria deveria estar fazendo, que eu não deveria estar me preocupando com isso. Eu deveria estar preocupando com geração de emprego, em discutir com os empresários soluções para a cidade, atração de investimentos em obras estruturantes, coisas grandes, macro, uma educação com tecnologia, né, o acesso do idoso também, o mercado de trabalho. Então, há matérias importantes e muito mais relevantes como essa, mas eu não posso deixar de atender a população. Eu não posso deixar de ir no horto e fiscalizar e mostrar aquele abandono. Né? Eu queria estar discutindo aqui com você pautas maiores. Eu não posso deixar de citar isso daqui. Eu não posso deixar de citar, por exemplo, que no Natal as pessoas passaram o Natal sem o frango, que o prefeito não conseguiu fazer a logística de distribuição, que sumiu o frango. Então, você discutir isso, a cidade em pleno 2026, coisas básicas, discutir o essencial, logística de entrega de cesta, fiscalização, porque tem alguém roubando a cesta, o frango, servidor lá, ligado ao prefeito, roubando, ticket nas minhas mãos, foi entregue de pessoas que estavam negociando. E aí, com medo de serem entregues, eu fiz a denúncia ao Ministério Público e tal, mas eu não fico feliz com isso. Claro. Eu acho que uma pessoa que pensa que que quer construir uma família na cidade, você quer uma cidade moderna, você quer uma cidade tecnológica, segura, você quer uma cidade que ofereça uma educação, porque eu queria que minha filha estudasse numa escola pública municipal e eu não ter que pagar. Eu queria que minha filha tivesse acesso à saúde pública sem eu precisar pagar, porque esse recurso que eu gasto com educação, com saúde, com segurança, eu poderia gastar com investimento de lazer para ela, uma roupa melhor, que o pai nem quer oferecer algo melhor para os seus filhos, uma viagem e tal, mas a gente precisa se preocupar com o básico, porque o governo, cada vez mais, aqui na Bahia, né, isso é o reflexo de uma política de esquerda aqui na Bahia, que é deixar o povo na miséria para depois dar as migalhas. E isso é muito ruim. Eu andei, Rui, nos últimos 2 anos, né, em várias cidades do Brasil, principalmente no sul do Brasil, no sudoeste, e existe uma, eu não vou dizer xenofobia, com a região do Nordeste, porque o brasileiro, na grande maioria, são pessoas boas, pessoas que não têm nenhum tipo de preconceito contra a região, contra a cor, contra sexo. Isso é mais uma tática da esquerda para dividir as pessoas. A maioria da população brasileira, claro que tem, existe isso, mas não é a sociedade, não é todo, isso não é estrutural, como eles querem colocar que seja, para poder dividir, para ter o voto. E existe um sentimento, né, nessas regiões do país, como Minas Gerais, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a região ali de Goiás, Brasília, há um sentimento muito ruim em relação à Bahia, de que a Bahia é um estado inseguro, que eles estão bancando a Bahia para a Bahia decidir as definições das políticas públicas do Brasil, porque a Bahia acaba aqui dando a vitória a Lula na última eleição, com 4 milhões de votos de diferença, não é isso? Aqui, isso foi fundamental para a vitória de Lula. E não há assim porque se houvesse um desenvolvimento intelectual, social e econômico dessas pessoas aqui no Nordeste, justificaria esse apoio à esquerda, ao PT, a Lula, mas não há, pelo contrário. Então, essas cidades que eu ando, como eu vou falar de política, eu participo de palestras, de eventos, eu ouço muito dessa queixa das pessoas em relação à Bahia e aos baianos, né? Que precisa despertar. A Bahia precisa despertar para o que foi esses últimos 20 anos. Nós perdemos muita coisa. O atual governador Jerônimo, ele me parece que
ele é uma pessoa totalmente perdida do ponto de vista administrativo. Mas o pior de tudo quando ele coloca-se para falar das questões da Bahia. As questões. Ele tenta relativizar, por exemplo, a falta de segurança. Eu entendi. Quem é que em sã consciência vai negar que a Bahia é um estado perigoso? Nós não podemos aqui esconder as pessoas. Você tem coragem de sair, você que está me ouvindo em casa, sair com sua família, ir para uma praça pública, depois das 7, 8 horas da noite, ficar lá com sua família? Você fica, se você fica ali preocupado, você fica ali alerta. Porque você. Exatamente. Ainda mais os pais, né? Eu sou pai, minha esposa, a gente se preocupa muito com nossas filhas. Você não quer. Muitas vezes você leva para o shopping, para um ambiente fechado, com segurança, porque a Bahia se tornou um lugar muito inseguro. O governador, ele parece que está fora da caixinha, vive numa bolha ideológica. Nós estamos vendo aí uma guerra de facções na Bahia, o crime se instalando, tomando conta das escolas, dos bairros, onde naturalmente antes você conseguia ir. Por exemplo, eu gostava muito de Jauá, Arembepe. Quem é que alguém aqui tem coragem de negar que o tráfico tomou conta de Jauá? Olha as sucessivas operações que acontecem em Jauá, as mortes que acontecem em Jauá, em Arembepe, o tráfico tomando conta de Arembepe. E aí, vocês... O pessoal dormia com porta aberta. Porta aberta. Eu muitos anos veraneei em Arembepe, com minha família, com meus tios, alugava uma casa lá, ficava 15, 20 pessoas numa casa. Hoje nós não temos coragem, porque sucessivos arrombamentos, assaltos, números maquiados. O comandante aqui, daqui de Camaçaí, precisa explicar esses números, né? Eu acho que está confuso, está muito confuso. Eu não estou desconfiando da integridade dele, mas os números estão muito confusos, as pessoas estão muito desconfiadas, porque ele veio a público dizer que as coisas estão melhorando, a sensação cada vez mais pior aqui na cidade, e a gente fica preocupado porque há 2 anos atrás, numa eleição municipal, fazer 2 anos, a polícia estava apoiando o governo do PT aqui no município, fazendo ações junto com forças ocultas, aí, protegendo essas forças ocultas em ações na cidade. Todo mundo sabe do que eu estou falando. E eles criaram um sistema que, por exemplo, antigamente não era assim. A gente que era da imprensa fazia matéria na rua direto. A gente ia na delegacia, tanto um policial como o delegado, a delegada, conversava com a gente, contava tudo. Ou, há um tempo atrás, já tem um tempinho, eles criaram uma ideia, o Ministério, né, Secretaria de Segurança Pública. Hoje, o delegado é obrigado a entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública para ver qual é o discurso que ele vai falar para a imprensa. Entendeu? Então, é tudo controlado. Né? Hoje você tem controle da parte da educação, você tem controle da saúde, então, pô. A regulação está aí mostrando tudo isso. Assim, tudo controlado. Eu acho meio estranho isso, né? Mas isso não é estranho, não. Isso aí é a metodologia da esquerda mesmo. Né? Não é nada novo. É algo que é programado. É algo que eles têm na sua... É uma metodologia da esquerda, o controle. Né? O Estado sob o controle de tudo e de todos. A regulação é a maior prova disso. O que está se fazendo na Bahia é um grande genocídio. Eu recebo aqui, se eu abrir meu celular aqui, eu recebo todos os dias dezenas de pessoas com pedidos, com número de regulação, como se o vereador pudesse fazer algo. A gente tenta, a gente pega o número, procura saber o estado da pessoa, sabe onde é que está, se está sendo bem tratada, mas eu não posso fazer mais do que isso. O que eu posso é cobrar, é fiscalizar, ficar em cima ali. Mas essa é uma política pública do governo do PT, que não é o vereador Jamerson que vai mudar sozinho, que não é você que vai mudar sozinho. Ou todos se unem e derrotam o PT nas urnas, ou essa metodologia da regulação vai continuar, porque são 20 anos. E eles acham que estão certos, porque vence a eleição com essa metodologia. Então não é Jamerson que vai chegar lá e vai pegar o número da regulação e vai dizer assim, bote essa pessoa para furar a fila. E não vai, gente. Às vezes esse discurso, tem gente que não gosta que eu faça, alguns assessores,
alguns amigos, algumas pessoas, agentes políticos, né, não gostam que eu faça, porque isso acaba que as pessoas achando que o vereador não faz nada, que isso ele tá com má vontade, mas não é. Eu estou sendo verdadeiro com as pessoas. Eu não quero enganar as pessoas. Eu preciso dizer quem são os responsáveis. Quem administra a regulação na Bahia é o governo do PT, é o governador Jerônimo Rodrigues. É ele quem diz quem vai viver e quem vai morrer. Ninguém aqui na cidade, nem o prefeito, nem o vereador, tem poder de furar essa fila, se não for com autorização do governador. É ele que decide. Como eu não tenho uma relação com o governador, claro que ele não vai atender meus pedidos. Mas isso não deveria existir. As pessoas deveriam chegar no hospital, serem atendidas e serem liberadas. Aí a pessoa chega na unidade de saúde hoje, aí o médico faz o primeiro atendimento, verifica o que é que ela precisa, entra na fila da regulação. Aí depende da boa vontade do governador. Aí precisa que um deputado estadual, ou federal, um prefeito, um vereador, aliado do governador, ligue para lá para regular essa pessoa. Isso é um genocídio, gente. Isso é o maior crime contra o cidadão, porque ele está jogando com as vidas. E muitas vezes a gente sabe que isso ocorre, porque a gente vê aqui dezenas de relatos de pessoas que dizem, olha, eu fui regulado porque a deputada conseguiu uma vaga, ou porque o prefeito falou com o governador. Então, eu acho que isso daí precisa acabar e a população precisa entender que isso só vai acabar quando ela mudar esse modelo de gestão pública da Bahia nas urnas. Não há outro método. Você vai dar um golpe no governador para tirar ele de lá? Não vai. Então, o único método é o voto. Então, vocês que estão insatisfeitos com e são dezenas de pessoas, porque muitas vezes também a pessoa está insatisfeita e ainda vota no PT. Né? Perde um parente na regulação, mas vota no PT, porque também não tem um conhecimento. Então, você que perdeu um parente na regulação, você que está enfrentando essa dificuldade, saiba que o responsável é o governador. Quando você foi eleito no primeiro mandato, qual era a relação sua? Era uma relação boa com o governo, né? Sim. Linaldo? Em partes. Porque tem aquela questão. Suas indicações, seus projetos foram mais atendidos. Esse agora tem um ano, não tem como a gente também avaliar bem, né, como o outro. Mas seus projetos, inclusive, eu quero que você fale dos seus projetos, né? Qual foi o mais importante? Quando eu falo em partes, é porque no primeiro ano eu tive muita dificuldade, porque acho que você acompanhou a minha primeira eleição. Eu fui eleito com um discurso muito duro no primeiro mandato, um discurso de renovação, e acabou que esse discurso pegou na cidade e a Câmara, naquele momento, renovou mais de 70%. Eu lembro disso. E eu fui um desses abençoados por Deus e fui eleito vereador. Então, eu cheguei, naquele primeiro momento, devolvendo o carro. Eu não uso o carro da Câmara, eu não uso o combustível da Câmara. E aí as pessoas ficaram, né, incomodadas que estavam ali, porque queriam ter aqueles benefícios. Mas eu não estava colocando, obrigando aqueles que foram eleitos a fazer o mesmo que eu, porque foi uma promessa minha naquele primeiro mandato. Não foi de quem foi eleito. Então, mas isso até as pessoas entenderem, que estavam lá, meus colegas entenderem, foi muita dificuldade, foi muita crítica. As relações ficaram estremecidas no primeiro momento, inclusive com a gestão, porque eu tinha que fiscalizar a gestão, e eu sou vereador de governo. Então, na mente das pessoas, né, por conta da política, né, que foi se estabelecida aqui na cidade, eu não poderia fiscalizar o governo, uma vez que eu era aliado do prefeito. E eu dizia que não, eu fui eleito para ser vereador. E o papel do vereador é fiscalizar, independente do prefeito que seja. No governo de Aguinaldo, eu fiscalizei 52 escolas, 9 unidades de saúde. Tive em várias e vários equipamentos públicos fiscalizando e fazendo ofício, todo documentado. No início, houve-se um estranhamento. Eu tive a sorte, né? Talvez, não vou dizer sorte, eu fui abençoado por ter Aguinaldo prefeito no meu primeiro mandato, porque é muito difícil mesmo compreender de forma... Porque isso está impregnado de forma cultural, que o vereador de governo não pode fiscalizar o governo.
O vereador é independente, são poderes independentes. É meu dever fiscalizar. Então, Erinaldo, no primeiro momento, ele recebeu aquilo com estranheza, mas ele é habilidoso. Me chamou para conversar, para me entender o que estava acontecendo. Ele disse, Erinaldo, eu quero ajudar a cidade. Quero lhe ajudar. Eu estou aqui, fiscalizando porque eu quero que as coisas aconteçam. Eu estou vendo aqui os seus projetos. Uns é aprovado aqui. Sim, é normal sim. isso, né? Outros não. Tem indicação, tem aqui... Vou falar sobre alguns. Inclusão da trilha junina, né? Sim, sim. Aquele negócio de arrasta favela no calendário oficial de eventos de Camaçari. Sim. Depois a gente teve aqui a questão dos animais, né? Sim. Animais de rua e tal e tudo. Tem outra aqui que é criação do Centro de Referência de Pessoas Especiais, não é isso? Isso. Tem vários aqui, vários. Desses aqui... Do idoso também. Do idoso está aqui. Qual foi que deu um bom resultado, né? Que foi aprovado? O resultado dessas fiscalizações porque assim, para eu conhecer o problema, eu primeiro preciso receber a demanda lá. A demanda ou estar vivendo, né? Senão, com a sociedade. Uma das coisas que me deixou muito feliz no meu primeiro mandato foi a entrega das casinhas do Boiçatuba. No meu primeiro ano eu fiz uma fiscalização ali naquela região do Boiçatuba que as casas tinham 10 anos paradas ali, sem ser entregue à população. 247 casas. Eu fui para cima. Na época, a secretária era a Vivian, ficou muito chateada comigo. E hoje Vivian é minha assessora, é minha advogada. Porque ela compreendeu qual era a minha intenção. Eu estava ali fiscalizando, porque eu queria que as casas fossem entregues à população. E eu fiquei ali, ó, em cima ali, ó, batendo nas casinhas do Boiçatuba o tempo todo. E aí, Deus abençoou e aquelas 247 casas foram entregues. Eu estava lá presente na entrega dessas casas, fiquei muito feliz, porque em conseguir fazer com que as pessoas realizem, acho que é o maior sonho, né, de uma pessoa, é ter uma casa. E aí eu vi na alegria daquelas pessoas, a gratidão pelo meu trabalho, que dali não tem preço. Aquilo me deixou muito realizado enquanto vereador do meu mandato. Outro projeto também que me deixou muito feliz foi esses campos sintéticos. Foi iniciativa minha. Quando eu coloquei a primeira indicação na Câmara, solicitando transformar aquele campo da Glabacê em um campo sintético, acredite, Rui, muitos debocharam de mim. Você não vai conseguir isso só acontece em campos privados, porque é um custo muito alto, tal. O prefeito não vai atender isso, tem um custo de manutenção. Só que quando eles falaram isso, eu já estava já com um projeto feito, diálogo com o executivo. As empresas especializadas naquele tipo de serviço, eu já tinha conversado com 2. Né? Já tinha conversado com as comissões lá na Câmara, que faz o trâmite, pedindo ajuda daquelas comissões para que fosse feito o trâmite rápido para que a gente pudesse aprovar. Discutir no orçamento anterior a aplicação desse recurso para a concessão do prefeito para que ele pudesse ter esse recurso para aplicar nesse tipo de equipamento. Então, eu fiz um planejamento e fiquei calado, que a gente também não pode dar luz a cego, né? Senão já era. Então, eles são concorrentes, mas eu fiz todo o planejamento. Quando eu coloquei a indicação, todo mundo ficou naquele deboche, pede logo para construir um aeroporto, tal. Tudo bem. Porque eu preciso pensar grande na minha cidade. Por que o pobre não pode ter um campo sintético no bairro? Todo mundo que pode pagar uma hora de um campo sintético? Numa área privada? Claro que não. E a gente precisa ter mesmo coisas boas na cidade, pensar grande em Camaçari. Não é pensar só no funcionamento e limpeza de horto. Então, esse campo foi entregue à população. Depois que esse campo foi entregue, aí todo mundo começou a pedir campo sintético na cidade. Só que já tinha o projeto pronto, aí já tinha um caminho pronto. Ela foi colocou para andar. Isso me deixou também muito realizado. Ali, esses PEVs, por exemplo, aquele PEV da Glabacê, que é um problema gigante, né? Eu sou apaixonado, Rui, pela compostagem e resíduos sólidos. Eu acho que a gente perde muito com o lixo. O lixo é um patrimônio imenso na cidade, que é destinado de forma muito errada. O lixo é dinheiro, né? É dinheiro. Infelizmente, as pessoas ainda não compreenderam ainda, os gestores não compreendem. Estou falando isso não só o PT, não. Estou falando isso de forma geral. Esse modelo aí é fracassado, desses aterros.
E nós temos aí material orgânico que pode ser existe compostado. Projeto que já foi aprovado e tem prazo, eu não sei aqui. 2030. Isso. Para acabar. É o marco regulatório do e a gente está chegando já em 2030. Isso. Já está chegando e nada. Eu espero que isso ocorra. Né? Alguns já foram desativados, alguns aterros. Eu acompanho isso, eu estudo muito isso. Inclusive, eu faço compostagem em alta escala, porque eu gosto bastante de tratar o lixo. Eu acho que é importante que a gente se apegue a isso. Isso é a fonte de riqueza. Você pode transformar o lixo em recurso, e esse recurso ser destinado à população na aplicação de serviços. Esse é um dos projetos que eu tenho lá na Câmara, que é importantíssimo a gente levar essa construção para as escolas de anos iniciais. A criança precisa saber como tratar o lixo, porque é lá que começa. Como destinar o lixo. No Japão, a escola, desde criança, a pessoa, você vê que a criança mesmo, elas vão, limpam a sala, tem a data de cada turma, perfeito. Tem uma estratégia que eles fazem, que as crianças aprendem a reciclar, aprendem tudo. Pô. Também. Eu apresentei também na Câmara, né, um projeto que está em tramitação lá, já há cerca de alguns meses, e eu espero que esse ano o prefeito sancione, que é a isenção de IPTU para idosos. Está sendo feito um estudo lá na Câmara para que esse impacto não seja... O projeto não pode ser... Eu não posso criar projetos que onerem o município. E também não posso desonerar o orçamento da cidade. É por isso que eu preciso fazer um estudo de impacto para fazer via indicação. E nessa indicação, ou projeto de lei, para que ele sancione. Nós estamos apresentando aqui que, por exemplo, os idosos estão perdendo com a inflação. O estudo é em cima disso. Não, e o valor do IPTU está muito alto. Cada vez aumenta. Mas é preciso fazer um estudo de impacto financeiro. Eu já solicitei esse estudo da Câmara, porque há a renúncia, né, fiscal. Eu também não posso colocar, o prefeito também não vai aceitar que ele não vai sancionar uma lei que vai deixar ele inelegível. Isso. Então eu preciso, e eu sei também, não posso também agir de má fé. Eu tenho que entregar algo que ele possa realizar. Então, esse estudo de impacto financeiro está sendo feito para mostrar, com base nos âmbitos do DIEESE, da inflação, né, que mostra a perda do salário desse idoso, os impactos que ele gera na sociedade, porque é um público que consome mais, há uma repercussão. Então, todo esse estudo vai ser entregue ao prefeito esse ano, para que ele possa, de fato, se ele quiser, claro, que a decisão é dele, eu posso fazer o melhor projeto do mundo. Se o prefeito não quiser, não adianta. Né? A clínica para o idoso, que é um dos meus sonhos, né? A UPA dos POCs voltou, graças a uma emenda parlamentar que eu consegui em Brasília, né? E a UPA dos POCs, que foi uma briga que eu tive na primeira gestão do prefeito Alinaldo, tivemos um arranca-rabo, mas isso com amigos, porque eu queria o bem dele. E ele também entendia o meu ponto de vista, que eu naquele momento não aceitava que fosse tirar da UPA dali, né? E ele dizia, não, Jesus, eu não estou tirando, estou transformando a UPA em uma UPA em unidade infantil. Eu dizia, tudo bem, Alinaldo, faça infantil, mas mantenha adulto. E ele, mas não tem orçamento, eu vou centralizar tudo lá na... Eu falei, não vai funcionar, fui contra, tive coragem de dizer que era contra. Isso precisa ser dito, porque você não pode ser bajulador de prefeito. Você é amigo, eu sou leal, eu sou parceiro, eu quero ver o bem. Eu não posso ver as coisas dando errado e eu estar dizendo que está certo para agradar. Pelo contrário, aí não sou amigo. Muitos que fazem isso depois o traem. Tenha certeza que vai lhe trair. Os bajuladores sempre vão lhe trair. E ele reconhece isso de mim. Ele já falou isso publicamente, já falou isso em reuniões, que agradece muito a mim, o vereador Herbinho, porque nós conseguimos 10 milhões de reais para aquela unidade retornar, retornou. E hoje eu tenho um sonho que eu espero que seja concretizado. Né? Eu sou autor da indicação do projeto que cria um espaço especializado para idosos. Nós temos uma população em Camaçari que está envelhecendo sem os devidos cuidados, principalmente o homem. O homem, por uma questão cultural, procura menos o médico, o atendimento de saúde. Exatamente. E aí acaba que a faixa etária de vida do homem é menor do que a da mulher.
mulher sempre vive mais, porque ela sempre está indo no ginecologista, está sendo indo no cardiologista, procurando o clínico. Quando eu chego nas unidades de saúde que eu vou fiscalizar, eu sempre vejo mais mulheres, né, ali no procurando atendimento. Os homens geralmente é quando está morrendo, que procuram unidade de saúde, infelizmente. E nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que ter um espaço especializado para os idosos, para que os idosos, na grande maioria, aí sim, um atendimento também especializado aos homens, seja de forma preventiva, mas também que atenda às emergências. O idoso, ele tem algumas especialidades, né, que o geriatra, por exemplo, existem doenças que são mais, por exemplo, o câncer do colo do útero da mulher, né, é mais uma população mais idosa. O câncer de próstata também é uma doença que atinge mais a população acima de 50 anos. Você vai na UFG Maltês e você vê lá. A maioria dos cânceres terminais são de homens, porque não há essa preocupação em prevenção. Então, essa unidade ela trata a saúde do homem, a saúde do idoso como um todo, mulher e homem, e a prevenção, e alta e média complexidade. Seria uma unidade hospitalar com esse objetivo. E aí, Jamerson, por que você está tão preocupado com o idoso? Porque o idoso, gente, também do ponto de vista para a economia, nós temos uma despesa enorme com esse público, com medicamentos, com tratamentos, com atendimentos, com cirurgias, e isso onera também. E o idoso passou a vida toda contribuindo. Contribuindo, isso é justo, mas nós precisamos prevenir. Porque se a gente, por exemplo, evita que o idoso descubra o câncer na fase terminal, isso vai gerar um custo maior para a unidade de saúde, né, para a gestão da saúde como um todo, e esse recurso não poderia ser destinado para, por exemplo, que ele tenha uma vida melhor, destinado para o lazer, prevenção. até o lazer dele, por exemplo. Se nós temos um orçamento de saúde de 300 eu não me recordo agora, mas mais de 300 milhões de reais. A educação é 538 milhões. Mas se você reduz esse investimento, por exemplo, em acidentes, em tratamentos, você tem um discurso que vai ser retornado à gestão para a aplicação, por exemplo, de espaços de lazer para o idoso, que precisa muito em Camaçari. Essas áreas de lazer, de integração, de convivência. Então, existem políticas públicas, né, que precisam ser implementadas para que o governo tenha uma folga financeira e a sociedade também tenha, do ponto de vista social, de viver melhor, equipamentos, soluções. Eu acho que esse ano, essa unidade, que eu estou aqui solicitando ao prefeito, que ele tenha uma atenção especial a essa indicação minha, esse projeto, né, da clínica para o idoso, adulto e o homem. Ele vai ter um orçamento diferenciado, porque ele tem apoio aí, né? Ele tem que usar a força política que ele tem. Ele tem um governador. Ele tem um deputado federal, que é Ivanildo Caetano. Ele tem a Assembleia Legislativa, que é toda com ele. Ele tem 3 senadores da República. Tem o ministro da Casa Civil, que é o ministro mais forte do governo Lula, e tem o presidente da República. Então está faltando o quê para realizar um pedido como esse? Não é do vereador Jamerson, não. É desses idosos da cidade, né? Então, são 2 projetos que eu acho que ele pode contribuir muito, né, para dar eu vou dizer assim, eu vou ser bem honesto, para dar um final de vida a essas pessoas com dignidade, né, que a pessoa pare de estar investindo tanto em remédio, em exame, e possa fazer sua viagem, comprar um carro novo, né, passear com seus netos, porque a gente não vai esconder. O homem e a mulher, quando passam 70 anos, os seus dias aqui da Terra são mais curtos. Então, na verdade, cada dia que passa, todos nós chegamos mais perto do fim. Exatamente. Né? Então, por que não dar essa condição, né, a essas pessoas com mais dignidade? Eu acho que os projetos, Rui, eles podem ser reais, ser factíveis. E eu tenho aqui uma crítica, né, a Câmara como um todo, porque a produção legislativa da Câmara é gigante. Tem sessão que são 40, 50, 60 indicações de projetos. E eu fiz uma conta no mês do ano passado, que até junho de 2024, a Câmara já tinha entregado ao prefeito
entre indicações, requerimentos, projetos de lei e pedidos, né, para melhoria da cidade, algo em torno de 500 matérias ao prefeito. E aí, naquele momento, eu pedi que fosse feito um levantamento da minha assessoria desses projetos, essas indicações, foi quase um mês eu levantar, nenhum por cento tinha sido atendido dos pedidos dos vereadores. E aí você dispensa tempo, equipe, projeto. E é bom para o prefeito, seja lá quem ele for. Você está mostrando onde está o problema. Se você aceita, porque a Câmara, ela tem uma contribuição fora do comum no governo. Por exemplo, quando ela apresenta projeto, ela não apresenta projeto porque acha bonito. Isso eu não estou falando de lado, né? Sim, sim. E aí, quando o governo pega 500 projetos e não tem aí pelo menos uns 100, que já é baixo. Pois é. Que agrade a população, porque o principal na verdade, os 500, teoricamente, agrada a população. Mas pegar os melhores, fazer uma seleção, né? Agora, James, eu queria ver com você o seguinte, entrar um pouco de... A gente não está nem em polêmica nem nada, mas... e aí fica, mas pode à vontade. Mas você fique à vontade também para fazer suas... Pode incendiar. Entendeu? Suas... Né? O que acontece, por exemplo, agora na política, né? Nós estamos aí com Flávio, temos Elinaldo, temos o pessoal da esquerda, né? E aí eu queria que você fizesse uma avaliação de tudo isso e primeiro você falasse logo desse problema que todo mundo comenta na rua, dessa divisão do pessoal, né? Do grupo que era Elinaldo só e tinha um grupo e teve esse racha, né? Como é que foi isso? Para mim não há problema nenhum falar sobre esse tema. Eu participei de tudo, né? Eu tenho um carinho enorme por Flávio. Eu acho que é uma pessoa, um cara do bem, é um cara trabalhador, é uma pessoa que eu desejo o melhor. E Elinaldo é meu líder político, é um amigo pessoal, é uma pessoa que eu tenho como inspiração na política por tudo que já fez na cidade. A gente fica triste, né, com essa ruptura, mas eu preciso ser justo. É como um pai, né, que tem 2 filhos, você ama os 2. Aí... Mas na hora da briga, você tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. Para você ser justo, você tem que ficar do lado de alguém. Porque não existe 2 verdades e também não existe 2 mentiras. E assim, talvez eu pague pela minha transparência. Sinceridade. Algumas pessoas não gostam. Eu já falei isso muitas vezes. E todas as vezes que eu for questionado, eu vou falar. Porque eu não acho justo também que eu saiba da verdade e deixe as coisas acontecendo aí como se nada tivesse acontecendo e eu omisso. Porque omissão também não é algo bom. Em 2024, assim que terminou a eleição, ela não teve na minha casa. Me pediu, Jamerson, em 2024, terminou, quero agradecer e tal, tivemos uma conversa sobre a política, uma conversa muito franca, eu e ele, e sobre até o meu destino na política e o dele. Né? Nós estávamos muito alinhados em uma conversa e ele me disse, e não pediu segredo, Jamerson, o meu candidato a prefeito em 28 é Flávio Matos. Eu disse, Reinaldo, você tem certeza disso? Porque o Flávio acabou de perder uma eleição, eu sei que você está construindo, eu vim acompanhando já nos últimos 2 anos, 22, 23, 24, também 3 anos, que ele tinha feito um desenho para pós-prefeitura. Nós estava se preparando para deixar a gestão, mas não deixar a política. Tanto que nós estamos vendo aí uma campanha dele muito bem montada há muito tempo. Então não é novidade para mim que Elinaldo seria candidato a deputado estadual. Ele disse a ele naquela conversa que eu ficava muito preocupado, né? Que precisava conversar com o Flávio, que eu acho que nada poderia ser feito sem conversar com ninguém, concordou, mas ele disse que estava decidido em dezembro de 2024 que o candidato a prefeito dele seria Flávio Matos em 2028. E é nessa mesma conversa, diante de Deus aqui, estou dizendo a vocês, ele disse para mim que estava pensando até em não ser mais candidato a deputado estadual. Que estava pensando no nome de Flávio para deputado estadual ou até no meu.
Ele falou assim, do jeito dele, parceiro, eu vou ter uma conversa muito difícil com a Semineto. Falei, por quê? Porque eu quero dar uma descansada aí. Tem Flávio para me suceder, tem você para me suceder, para me ajudar. E eu gostaria muito que você apoiasse Flávio. Eu sei que você tem esse carinho por mim, que você quer que eu seja candidato em 28, que você já... Porque você vinha preparando, né, comigo a estrada aí, o caminho. Eu participei muito ativamente disso com ele nos últimos 3 anos. Então, eu estou lhe pedindo aqui que você apoie Flávio e vou conversar com o Neto. Se Neto der o aval, Flávio vai ser nosso estadual. Essa foi a conversa comigo, desse mesmo jeito. Porque Neto quer que eu seja candidato, Jamerson, porque ele acredita que, como eu sou puro sangue, eu vou, aonde eu estiver, na Bahia, eu vou levar o nome dele. Porque a gente sabe que deputado, às vezes, só vai voto para ele, não pede para o governador. Né? E Reinaldo Neto teria a certeza de que ele seria leal nesses municípios onde ele estivesse. Pronto. Ele tinha que convencer Neto a isso. Nessa conversa, eu falei, o candidato é Flávio, o nome é Flávio. E aí, em janeiro do ano passado, né, um mês depois dessa conversa, eu já saí falando na rua que o Flávio tem que ser candidato, pá, aquela coisa toda. Só que no meio do caminho, ali já no mês de janeiro, Flávio, eu não tinha percebido, eu não tenho que ser honesto, e algumas pessoas já começaram a perceber, próximas a mim, estavam desconfiando que Flávio estava se distanciando de Reinaldo, como se Reinaldo tivesse um desgaste. É natural, tem desgaste mesmo, mas ele não queria ficar perto de Reinaldo. Reinaldo percebeu aquilo, se sentiu traído. Né? Porque, quer dizer, Reinaldo deu a Flávio a Câmara de Vereadores, porque os vereadores só votaram porque Reinaldo pediu. E existia, na época, uma resistência enorme para votar em Flávio, para dentro da Câmara, inclusive minha. Reinaldo me convenceu. Houve uma resistência enorme dos vereadores e de algumas lideranças políticas. Apoia a Flávio para prefeito, Reinaldo convenceu, bancou isso. Você sabe o que eu estou falando aqui, teve que bancar isso. Não só financeiramente, mas também com partidos, com empresários, com as diversas classes da cidade, da Bahia, para garantir que ela pudesse ser candidato. Isso foi dado aí todas as condições possíeis, imagináveis, para ser candidato. E Flávio, a derrota foi por uma margem. E Flávio buscou o distanciamento de Reinaldo naquele momento. Eu tenho que ser muito honesto aqui. Eu não tinha percebido, até uma conversa muito franca que nós tivemos entre os vereadores, Flávio e Reinaldo, que foi colocado tudo isso. E Flávio não teve o que dizer nessa conversa, porque nós sabíamos que era verdade. Aqui não estou dizendo que Flávio é uma pessoa mal e que ele não é, que é uma pessoa ruim, porque ele não é uma pessoa ruim. Ele tem uma pessoa... Talvez tenha sido mal orientado. Exatamente. Eu acho que faltou a Flávio a capacidade de avaliar o macro. Porque foram 78 mil votos. Em um momento, né? Que não foram só dele, foi de um grupo, foi de um projeto, de partidos, de pessoas que queriam que ele fosse o candidato. E ele acabou decepcionando. Eu fiquei decepcionado com o Flávio, porque não houve transparência. Porque se ele chega. Porque eu, inclusive, tive uma conversa com ele, torcendo que ele fosse candidato naquele momento. Qual é o problema com o Reinaldo? Vamos acertar esse problema aqui. Mas não houve isso. Não houve essa tentativa de... E houve outras conversas também a nível estadual, que eu tomei conhecimento, que não foram muito boas. Sabe? Entendi. Então, assim, eu fiquei muito triste. A candidatura de Flávio, a federal, é direito dele, mas isso aí não estava acordado com ninguém. Eu aqui, eu tenho uma dificuldade imensa, de votar, por exemplo, em Manuel Rocha. É um cara que eu gosto, porque ele não é presente na cidade, Manuel Rocha. Mas ele cumpriu tudo com o grupo político. Ele fez a oposição ao governo do Estado, ele trouxe recursos para a cidade, ele tentou ajudar no que era possível, na medida que ele é oposição ao governo do Estado. Ele esteve presente aqui nos momentos mais difíceis, mas eu não via nele, né, essa expertise para uma cidade como Camaçari. Como Paulo já tem
um deputado federal mais experiente, que trouxe mais de 500 milhões de recursos aqui para a cidade, obras estudantes e tal. Eu acho que Camaçari precisa ter um deputado federal com essa expertise de Paulo Aze. Estou apoiando ele justamente por conta disso. Não é porque eu acho ele bonito, porque eu gosto dele, não. Porque ele é campeão de recursos. Caetano e Ivonilde foram deputados federais e não conseguiu colocar o mesmo recurso que Paulo Aze colocou em Camaçari. Então, eu tenho que dar a mão palmatória a Paulo Aze, que ele enquanto deputado federal, mesmo o prefeito sendo Caetano, sendo Ademar, Elinaldo, ele colocou recursos em obras importantes na cidade. Agora, por que você está falando isso, Jamerson? Porque isso não estava acordado. O Manuel Rocha e o Paulo Aze, eles ajudaram na campanha de Flávio. Eles foram determinantes na articulação de partido para garantir legenda Flávio, fundo partidário Flávio, acesso. Quantos votos foi a derrota de Flávio para Caetano? 2.400 votos. É uma fração, né? Fração. Então, tudo que Elinaldo prometeu a Flávio, ele entregou. Tudo. Agora, toda a articulação possível. E aí, Flávio, dizer, após a campanha, que é o sonho dele, é o sonho dele. Né? A gente não vai impedir que ele seja candidato, que eu acho que quando a pessoa quer ser candidato, você tem que deixar ser. Quando a pessoa não quer, também você não tem que obrigar a ser. Agora, houve um acordo, e nesse acordo ele deveria apoiar as candidaturas de Manuel e Paulo Aze. Isso pegou mal, né, com o Neto. Neto também eu soube que ficou muito chateado com a decisão de Flávio. Agora, e não esconde, né? Isso aí, eu avaliando agora com o que você me falou, ele está pulando a fogueira danada, porque ele não tem como garantir a eleição dele, e politicamente, se ele não tiver muito voto, ele fica numa situação difícil. Ele é meu amigo, gosto dele também, mas fica numa situação difícil, porque jogou esse xadrez aí, você não pode ter vaidade não, entendeu? Exatamente. Você tem que analisar antes. Eu também tenho sonhos. Não, todo mundo tem sonho. Eu queria ser um deputado estadual, um deputado federal. Só que eu não posso passar por cima das pessoas para realizar meus sonhos. Eu não posso, por exemplo, dizer amanhã, enganar as pessoas, dizer eu sou candidato a deputado estadual. Para que eu vou dizer isso? Se eu não plantei isso para ser nesse momento. Eu sei que tem Elinaldo na minha frente, que o candidato se chama Antônio Elinaldo, que ele de fato é o nome que está na fila para ser o candidato. Então, eu tenho que respeitar essa fila, trabalhar para que Elinaldo tenha sucesso, para que quando chegar a minha vez, eu espero que um dia a minha vez chegue, eu consiga alçar voos maiores, que aí assim eu vou ser respeitado. Porque eu respeitei as pessoas, respeitei a fila. Eu tenho vontade de ser prefeito de Camaçari um dia, de ser um deputado estadual, um deputado federal. Eu tenho esse sonho. Só que o meu sonho não pode passar por cima de ninguém, porque senão vira um pesadelo, como está virando para ele hoje. Na política tem um grupo. Nada é feito assim, do nada, do nada. Tudo, não é por decisão. Se fosse assim, aí tinha que ser aquela candidatura independente, avulsa, né? De qualquer jeito. Eu saio candidato. Tudo bem, nos Estados Unidos, por exemplo, você tem essa... Mas não dá certo, né? Mas você vê que... Depois não dá certo. Quem consegue se eleger é sempre os grupos. Aí chega tá articulado. Porque essas candidaturas avulsas nos Estados Unidos, quando alguém consegue ter êxito na Câmara ou no Senado, que é muito raro, que eu acompanho, geralmente ele fica isolado na Câmara dos Deputados. E depois acaba entrando em grupo. Ou tendo em algum grupo. Porque senão não dá como é que você vai aprovar seus projetos? Que ninguém é sozinho. E lá o cara tem que apresentar número, como aqui no Brasil, né? Aí, vamos lá. Então, pela avaliação que eu tenho, ainda eu falei com a assessora dele, falei com ele também, e vou trazer aqui para ele dar a opinião dele, né? Sim, importante. Isso aqui é importante. Mas, na minha opinião, né? A minha visão que eu tenho observado esse fato, eu acho que tem um lado negativo, que eu gosto dele também, e o lado negativo foi o quê? É a desunião de um grupo que está fechado, que teve a metade do voto de Camaçari, né? Está estruturado, tinha que ser conversado, até se ele tem alguma angústia, alguma coisa, ou vaidade, ou vontade o sonho, como você falou, mas ele tem que sentar com o grupo. Exatamente. Ninguém faz nada aí assim. Faltou isso, assim, a gente, às vezes, né?
Temos que tomar decisões, principalmente na política. Eu tive que tomar decisões meus 2 mandatos muito difíceis. Eu perdi alguns amigos, eu fiz alguns inimigos. Não, isso aí é natural. Você precisa tomar decisão. Você não pode ter medo das consequências. Você tem que, primeiro, respeitar as pessoas e fazer o que é certo. Por mais que isso lhe traga algumas consequências naquele momento que não sejam positivas, sejam medidas impopulares. Mas depois, o tempo acaba mostrando a todos que você tinha razão. Assim, eu tomei algumas decisões nos meus 2 mandatos que, assim, já se você se arrepende, não me arrependo, não. Talvez o método com mais experiência fosse outro, né? Talvez eu pequei pelo excesso, pela vontade de acertar. E aí, às vezes, o método, talvez eu teria que... talvez não, eu tomaria outras posições, mas com o mesmo objetivo, porque com mais experiência. Mas, assim, eu não me arrependo, porque eu fiz buscando fazer as coisas darem certo. E na política, às vezes, né, falando de uma forma geral, não só questão de Flávio e Alinaldo aí, a gente abre mão dos nossos sonhos em detrimento de um grupo para a sobrevivência. Porque eu não cheguei a 2 mandatos de vereadores sozinho, só na conversa. É porque tinham, do meu lado, pessoas que me ajudaram, familiares, amigos, assessores, pessoas na cidade que eu nem conheço que votaram em mim, mas por uma questão de identificação, que viram em mim ali uma projeção das suas ideias, das suas angústias, que não querem falar por medo de representar, e veio falando, se sentir representadas. Então, essas pessoas, né, muitas vezes têm uma expectativa muito grande no meu mandato. E eu, às vezes, tenho que fazer isso. E esse fazer me leva, muitas vezes, a abrir mão, por exemplo, da minha segurança. Eu não posso andar em todos os lugares de Camaçari. Isso é uma questão óbvia. Eu corro risco em determinados lugares por conta do meu discurso, por conta das minhas posições, das minhas atitudes. E tem pessoas que queriam que eu não falasse. E eu digo, olha, se for para não falar, eu saio da política. Porque enquanto eu estiver, eu vou ser dessa maneira aqui. Eu acho que o caminho tem que ser esse. E essas decisões que eu tomo, muitas vezes eu queria até fazer mais. Mas eu ouço o grupo. Isso. Aquela vontade de fazer... Calma aí, James, calma. Às vezes não é nem pensando em minha segurança, porque pode prejudicar um aliado, né? Ou então pode ajudar demais o adversário. Aí eu tenho que encontrar aquele meio termo ali para que eu seja justo, que é o mais importante, seja leal com quem acredita em mim, porque eu não posso deixar de ser eu para agradar também as pessoas, mas também eu não posso só querer agradar a todos e no final não agradar ninguém. Eu acho que esse é o papel de um líder, de um liderado. Você precisa abrir mão de alguns sonhos, aguardar o seu momento. Acho que o Flávio tinha que aguardar mais um pouco. Ele estava na linha sucessória para 28. Ele não me disse isso. Eu sei o que estava sendo construído e hoje ele acabou colocando de novo ela no páreo, de 28. De forma obrigatória. Já você está no páreo? Eu não sei. Se eu estou no páreo para 28, para 26, para 32, não, se Deus vai permitir, tudo com a permissão de Deus, eu estou trabalhando, né? Eu disse às pessoas que eu vou buscar, né? Eu vou buscar, a partir de 28, voos maiores. Isso eu vou. Isso aí, para mim, é uma questão de planejamento. Mas, para isso, eu tenho que cumprir tudo até lá. Porque eu não posso ir para a eleição com forma de que não cumpre palavra, de que não honra com os amigos, que não é leal. Eu vou ser leal até o último dia do mandato ao meu grupo político. Porque ninguém sobrevive na política sendo desleal a ninguém. Sendo desleal. Pronto, eu vou lhe convocar, vamos dizer assim, porque aqui não é Rui que está convocando, aqui é a população, né? Que a população assiste, tem acompanhado. Esse programa começou nesse formato há pouco tempo e a gente está, você vai ver aí na rede, que a gente está crescendo, inclusive a gente está na litorânea também, né? E a ideia é esse debate. Você é pioneiro.
Você é pioneiro na comunicação da cidade. Eu quando era estagiário de Jorge Gouveia, né? De Alinaldo, assessor, eu costumava muito frequentar seu estúdio lá. Ia lá direto, a porta era aberta. Aberto o tempo todo, e você tem uma estrutura aqui também muito parecida com o que você tinha. Acho que melhor agora, graças a Deus. Mas você ali, a cidade parava para ouvir seus programas. Quem estava por trás das câmeras era você o tempo todo, fazendo tudo aquilo acontecer. Tinha os personagens que faziam ali, claro, pessoas também muito competentes que estavam ali à frente dos programas, mas quem fazia acontecer era você. E hoje eu fico feliz em lhe ver aqui, ó, desse lado agora, como produtor e como apresentador agora. Você sabe como aconteceu? Isso aí aconteceu por acaso, né? Porque eu gosto de conversar com as pessoas, né? De tratar os problemas eu mesmo, às vezes, né? E às vezes a gente ficava meio... E aí teve um negócio, quando você lembra que Guilherme Santos veio para cá? Sim. E ajudou muito a Linaldo até na época, né? Verdade. Ele botava Linaldo gaguejando, do lado dele, fazia programa e tal. Ele me pegava pela mão, Miriam lembra disso, e me puxava no intervalo para me ir para dentro do programa dele, para poder comentar as questões de direito, né? Quando a gente tem uma imprensa, né, que vai renovando, também é bom. Não é só que a gente acha que a renovação é só na política, não. A renovação está em todos os lugares, né? Eu acho que é uma marca do meu mandato, do segundo também. Eu dizia, hoje eu uso a expressão, né, renovar a política de Camaçari, mas acho que é renovar tudo. Quando você tem um filho, você renova a sua família. Quando você contrata um empresário, um funcionário novo, já renova o ambiente de trabalho. Quando na imprensa você sai dos bastidores, vem para os holofotes, é importante, você traz uma qualidade técnica, né? Uma qualidade de discurso, de formação de opinião muito boa. E isso é importante. Não estou falando para agradar, não. Estou falando porque é o que eu sinto mesmo. Eu agradeço. Porque a gente tem ainda em Camaçari uma imprensa que, infelizmente, está muito refém do poder público. E eu entendo, isso não é uma crítica. Porque é o caminho que... Existe uma dificuldade para manter isso, entendeu? Exatamente. É o caminho que existe. Infelizmente, se a gente tivesse mais apoio das empresas, a nível nacional, do comércio, das pessoas, né? Por exemplo, nos Estados Unidos mesmo, a imprensa... Desculpa aqui cortar, mas a imprensa não alternativa, como eles chamam nos Estados Unidos, há muito financiamento da população. A população financia esse veículo de comunicação para que você tenha independência. Então, não é uma crítica à imprensa, porque é o caminho que eles têm. E acabam ficando reféns. Agora, claro, há um limite também, e aí eu estou licitando, você tem esse limite, que é a ética. Que muitas vezes você não pode mentir para agradar o contratante. Você não pode só falar bem de um lado e mal do outro para agradar quem está ali pagando. Eu acho que esse não é o caminho. Você tem que ser ético, não é, em tudo, principalmente na imprensa, porque a imprensa você é um formador de opinião. Você coloca na cabeça das pessoas uma ideia e a gente compra essa ideia e sai disseminando na sociedade, e isso pode ser positivo ou pode ser muito danoso. Então eu torço pela imprensa livre. Eu acho esse método de financiamento da imprensa aqui no Brasil ainda muito perigoso. Eu torço você vê emissora grande com bilhões de reais de governo federal, que é um absurdo. Assim, eu torço muito para que a gente já vem crescendo com as redes sociais aí, com o YouTube, que ajuda muito. Foi muito bom. É muito bom, e eu espero que nos próximos anos isso cresça mais ainda. Eu utilizo, né, alguns streams, né, o Brasil Paralelo mesmo, eu sou assinante do Brasil Paralelo, porque eu gosto de oferecer um conteúdo bom. A minha filha, a minha família, desenhos, filmes, séries, então... e a Netflix é um negócio mais, né, é a cultura work, né, que a gente conhece lá nos Estados Unidos, que é aquela cultura ali que exagera. Então eu gosto de colocar algo bom para minha família, e também gostaria que a sociedade tivesse essa oportunidade de ter conteúdos bons que não fossem pagos, né, que fossem financiados pelo poder público, mas que tivesse a dignidade como você tem aqui, que eu acompanho há muitos anos, e colocar isso de forma lúcida, honesta, né, que isso é um ponto que a imprensa precisa se colocar. Alguns, na grande maioria, que são meus amigos na cidade. E dá espaço a todo mundo. Tem um carinho. Tem veículo de comunicação que não
não me entrevista. Tem veículo de comunicação que não bota notas minhas. E tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas eu sempre gosto, né, de expor isso para as pessoas, porque para alertar. Você já observou que tal veículo de comunicação não me dá espaço? Que só me dá, e só dá espaço àquele grupo político? E a gente teve uma época que você acompanhou lá, que foi interessante. Era pior, viu? Ninguém, porque não tinha também a internet como tem hoje, dessa forma. E aí as pessoas... eu comecei, tinha um programa de Clênio, falecido, agora saudoso, nosso amigo. Ele era de grupo de esquerda, sim, mas ele era muito correto nas coisas, que ele fazia um programa lá que a gente botava a gente de todos os lados. Clênio é um cara saudoso, Clênio. Aí o que aconteceu? Aí ele sempre estava lá colado com a gente e tudo, aí daqui a pouco a gente foi em um evento que aquela doutora Tereza, né? Sim. Que era... A delegada? Não, né? Era que era foi vice de Caetano. Ah, sim, Teresa Gifone. Isso. Perfeita. Tinha um movimento dela lá, aí foi Marco Antônio, foi a turma toda que seria o grupo que depois, né, veio vencer a eleição com o tempo. Mas aí eu disse, não, vamos lá acompanhar. Parece que um dia antes eu acompanhei um evento da esquerda, por que eu não posso? Aí Clênio foi no meio do caminho falando com o Louro. Rapaz, tem que falar com o Rui, porque vão acabar arrumando um jeito de prejudicar o canal, ele. Aí me falou assim, não, rapaz, fique tranquilo, aí eu assumo. Se eu entrei nesse ramo para dar espaço a todos os lados, todos os polos, por que eu agora vou... Perfeito. Aí perfeito. A gente colocou, e a gente que teve a audácia de começar a colocar, na época era oposição, né? Aí colocar Elinaldo, colocar Tude. Teve uma vez que a gente chamou Tude para cá, no programa de 18 horas de Clênio, isso aí foi engraçado. Aí eu, querendo que o canal ficasse mais visto e tal, eu fiz o quê? Faz uma chamada aí, dizendo que Tude vem para cá, tem 7 anos e meio que ele não vem em Camaçari, e que ele vai revelar um monte de coisa, tem um monte de coisa para ele falar. Aí todos ficou atento. Aí o que aconteceu? Luiz Amaya era presidente da Câmara. E a sessão era de tarde. Você lembra disso? Lembro. Aí o que aconteceu? Ela terminou a sessão 5 horas. E lá tem ponto, tinha ponto nos gabinetes, televisão, na televisão, passava litorâneo para assistir o programa. Tudo de vez falou que está com saudade de não sei quem, não falou nada aqui. Revelação nenhuma. Mas o meu objetivo foi atingir. Chamar a atenção, Então, foi uma luta pesada, entendeu? O pessoal, Luiz Amaya, depois foi lá no outro dia. Isso aí eu posso falar, que ela falou comigo na frente de todo mundo, aí ela falou assim, pediu, Honorado foi lá, que era da Câmara, né? Sim. Pediu para poder ela fazer uma entrevista. Aí, beleza, marcou. Aí ela veio, chegou lá, ela pegou, parou do meu lado assim, ó. O jeito que ela era, eu conheço ela há muito tempo, ela é minha amiga. Na época a gente tocava em banda, tal, ela acompanhava lá a banda, tudo. Aí você agora deu para levantar defunto, né? Ela tinha que dizer alguma coisa. Pois é. Mas Luiz, aqui eu não posso, isso aqui é do povo, eu não posso ser. É igual, por exemplo, qualquer um que se recusa a colocar você para falar de projeto, falar suas coisas e tal, ele está fazendo mal, não é a você, é a população. E a ele mesmo, né? O veículo dele fica chapa branca, fica uma coisa pra mim não tem imparcial. Esse negócio, não. Nunca vai ter. Você foi sábio, porque você, mesmo tendo uma linha ideológica, que todo mundo tem, claro, mas você pregava pela diversidade para ter audiência, porque não é só um público que Você viu aí a líder agora. Hoje eu vejo pessoas assim, Rui, dizendo assim, eu não vou assistir tal veículo de comunicação. Eu mesmo não assisto mais alguns canais de televisão, concessão pública, porque está tão impregnado, né, ali no jornalismo e também nas novelas, nos filmes, no conteúdo mesmo que é adotado pela emissora, que você fala assim, não, eu não vou brigar com ela, eu vou só mudar o canal. Você acredita que essa emissora, eu não vou citar o nome, eu excluí ela da minha televisão, das minhas 2 televisões de casa, excluí, não uso, você passa assim o canal, você não vê mais ela, porque, assim, eu acho que a gente precisa, enquanto brasileiro, enquanto cidadão, tomar atitudes. Eu não vou ficar brigando com a emissora, ofendendo as pessoas, os jornalistas e tal.
eu faço uma análise criteriosa do conteúdo que eu assisto, porque até para eu não ser injusto. E eu passei muitos anos ouvindo essa emissora, assistindo essa emissora. Tem pessoas boas lá, né? Que eu reconheço, mas que estão uma cartilha. E aqueles que tendem a ser contrários acabam saindo. E aí você vê lá muitos saindo dessa rede de televisão porque não estão mais aceitando o que está sendo colocado, porque está muito claro. Está muito claro. Agora, você sabia que, na época, a gente chegou a ter 10 programas ao vivo. Uns era gravado, mas foi nessa faixa. E acabava um programa, tinha 2 estúdios, né? Aí acabava um programa nenhum, começava já o outro. Teve época lá. E você acredita que tinha programa que vieram falar comigo, tá? Ajeitou lá, da esquerda. Acabava um do PT mesmo, que era dono daquele programa, entrava outro de outro grupo. Lá era engraçado que, você lembra que tinha Rosito, tinha um monte de gente lá, né? E aí eu tinha que ficar também assim, ó, fazendo a balança, porque, por exemplo, aconteceu um dia, eu acho que foi Marco Antônio, estava em um programa, e eu acho que era Rosito em um, antes de terminar, soltou já a piada para o outro. Sabe? Assim, não se dava. Eu lembro. Aí o que aconteceu? Isso é uma coisa gestão natural, de pessoas, não tenho nada contra. Mas aí eu tinha que reunir depois para conversar, rapaz, pelo menos isso aí, né? Tornar um clima mais ameno, né? Mas os dois também ficaram na boa lá, tranquilo. São pessoas boas. Mas para você ver como é que foi isso aí, para mim, na minha vida, foi uma revolução. Eu consegui fazer o que eu realmente queria. A comunicação da cidade hoje, né? O gestor da pasta, né? O Norato, ele é um filho da cidade, um cara muito competente. Meu amigo. Eu tenho uma relação muito boa com ele, né? Inclusive, a mãe dele é minha madrinha, né? De Geraldo Norato, nós somos primos, por conta da afinidade da questão dela ser minha madrinha, né? Eu já disse aí que torço muito, né? Nós estamos em campos opostos, né? Nós não somos inimigos. Né? Eu tenho um vínculo eterno com a mãe dele, com ele, com o pai dele, com a família dele. Mas a gente tem que saber separar, né? O que é gestão, o que é a questão política e o que é a questão pessoal. E ele é um cara que pode contribuir muito para a cidade, se o prefeito permitir, é claro. E ele é até um cara equilibrado. Muito Eu acho ele equilibrado. Ele não é aquele cara... Ele tem um perfil muito parecido com o seu. Ele é um cara muito parecido com o seu, tranquilo, competente. Eu torço muito para... Eu já disse aí, Geraldo, eu torço muito para que você dê certo, porque você é da cidade e porque eu não posso torcer contra o meu povo, né? Porque lógico, se ele der errado, as coisas vão dar errado na comunicação. Eu torço muito, eu sempre converso com algumas pessoas, digo, quando chegam algumas denúncias, né, eu falo assim, não vou consultar Geraldo Norato, porque é uma questão, ele está no governo, eu não tenho que, mas você tem uma relação com ele. Não, gente, a relação pessoal minha com ele é uma coisa. A relação política, ele está num campo oposto ao meu. Eu não posso lá perguntar, Geraldo, por exemplo, é verdade que isso aqui o Caetano publicou? Não, eu vou no veículo oficial. Eu tenho que ser profissional, ele tem que ser profissional. Eu vou lá no veículo oficial e busco a informação que ele publicou. Mas você podia saber a informação antes? Eu falei, não, parceiro. E ele é um cara muito correto, isso eu levo em consideração muito, até dos meus adversários. Eu tenho aliados que eu não quero estar próximo. Eu estou porque não tem jeito. Eu entendi. E tenho adversários que eu respeito muito pela lealdade, pela capacidade administrativa, capacidade política. Eu reconheço. A gente precisa reconhecer também nos nossos adversários as qualidades, não só os defeitos. Assim como nós também temos que reconhecer que existem pessoas do nosso lado que estão ali porque não tem jeito e a gente tem que engolir. E faz parte do jogo da política. Na política a gente não está só com as pessoas que a gente gosta. O político tem que conviver com todos. Eu posso não ser amigo de todos, mas eu tenho que conviver com todos. Se eu não aprender isso, eu não vou dar certo na política. Eu tenho que conviver com o cara que é de esquerda, o cara que é a favor do aborto. Eu sou contra tudo isso. Mas eu tenho que conviver com ele ali do lado. Ou eu saio, porque isso é a sociedade. Eu inclusive, né, eu digo até alguns amigos, né, dizem assim, bicho, você é usuário.
de droga e tal, quer que você atenda a ele. Eu falei, bicho, eu vou deixar de atender uma pessoa porque é usuário de droga, eu não vou ser amigo dele, eu não vou compartilhar das mesmas coisas que ele pensa. Ele não está indo na minha casa, não, ele está indo no gabinete, a é público, eu tenho que atender ele. Às vezes o cara fala um bocado de loucura lá. Quer que eu coloque no papel. Eu tenho que ouvir ele dizer, olha, eu não posso colocar isso no papel, porque eu não acredito nisso que você está me dizendo. Né? Por exemplo, já chegou para mim, por exemplo, né, projetos, indicações de alguns cidadãos aqui na cidade, que eu falei, procure outro vereador. Porque ele queria que eu fizesse uma indicação e fizesse um pedido para colocar na rede municipal de saúde o uso recreativo da maconha. Foi, rapaz, acho que isso não cabe. Para o uso medicinal, tudo tá ok, eu também sou a favor, mas o uso recreativo, para você retirar na unidade de saúde um baseado. E aí mexe com a legislação nacional, né? Aí você tem que explicar que é inconstitucional e tal. Mas muitas vezes o cara tá chateado com você. Ele não entende isso, não. Mas eu não posso limar. Dizer, eu não vou ouvir, eu tenho que ouvir. E isso na política, aí você tem que conviver com a pessoa, aí ele vem, e eu procuro quem? Aí você tem que orientar ele, procuro o vereador tal aqui, de esquerda, para levar você em Brasília, porque essa pauta não é da Câmara de Camaçari, é de Brasília. Aí você... Muitas pautas. A Câmara tem suas limitações. Exatamente. O Estado tem também. E a União também tem. E a União também tem. O Judiciário tem. Então, deveria, né? Apesar, eu sou formado em Direito. Deveria. E aí eu tenho que estudar todo dia, 24 horas por dia, porque todo dia muda uma coisa. Muda uma coisa. Os caras estão até exagerando em algumas coisas aí, que a gente sabe, não vamos entrar nosso sistema é presidencialista, né? Deveria ser, Rui. O que está no papel... É presidencialista. Mas, infelizmente, nós temos uma atuação aí indiscriminada do judiciário. Isso me preocupa também, porque essa insegurança jurídica, né, ela acaba aqui afastando investidores, principalmente os investidores estrangeiros, né, que querem colocar dinheiro no Brasil e tem medo. A Constituição de 88, ela é, como o Ulisses falava, que era uma Constituição cidadã, né? Cidadã. Ela tem um lado bom, mais lado bom do que ruim, isso aí a gente sabe. Mas ela deixou brecha e deixou previsto um monte de alteração. Sim. Que não acaba mais. Emenda da emenda. Então bem com isso. Porque não dava para os caras naquela época, os constituintes, fazer ela já completa, fechada, como é dos Estados Unidos, que não muda, os caras não mudam lá. As causas prévias, né? Eles fizeram, deixando as brechas, deixando já previsto, por exemplo, o ECA, quando terminou a Constituição, deixou previsto que ia ter uma regulamentação, que ia ter a lei específica para criança e adolescente. Sim. Então deixou para os outros... Né? A nossa Constituição, apesar de ser cidadã, né, social, popular, ali, é uma Constituição muito inspirada na Constituição da Inglaterra, né, dos ingleses, dos italianos ali. Mas, assim, eu também defendo, né, porque, assim, há coisas que realmente a sociedade vai se atualizando e você precisa mudar, por exemplo. Não, isso aí tem que ser orgânica, né? Tem que ser... Isso, em 88, você não tinha uma previsão, né, de controle das redes sociais. Nem se falava em tecnologia, em redes sociais e tal. E hoje há uma tentativa de censura, né, que é diferente de calar as pessoas através dos veículos de comunicação. Então, é necessário que, por exemplo, hoje, o presidente da República, se ele decide, com maioria do Congresso Nacional, tornar os veículos de comunicação, as mídias sociais, algo controlável e censurado, e tornar isso em uma causa pétrea que não pode mudar, imagine. Então, há coisas que realmente você precisa deixar em aberto para que a sociedade perceba que há discussões que precisam ser atualizadas. Essa é uma discussão muito perigosa de controle das redes sociais. Qual a intenção desse controle? Porque já existe legislação, por exemplo, para crime. Para crimes. O cara pode cometer um crime. Se você xingou, você se sentiu ofendido ao dano moral. Se você ameaça, há um crime de ameaça. Está tudo previsto. Tudo previsto. Então, é muito perigoso você também deixar muito fechado.
E a nossa Constituição acabou nos ajudando nisso. Por exemplo, o nosso código, né, nosso código tributário e o nosso código, tributário, né, que ele está sendo atualizado conforme as demandas da sociedade, as novas iniciativas, os novos modelos de empreendimento. Então, é muito difícil você ter algo fechado porque a todo momento há uma mudança na economia, há novos negócios acontecendo e que não há legislação específica. Eu tive em Brasília ano passado e há uma discussão em Brasília, acredite. Não estou dizendo que é errado, que não é, mas está a discussão lá em Brasília para transformar a categoria de influencer em uma categoria trabalhista. Transformar em uma categoria mesmo. É uma profissão, me desculpe. Então, há essa discussão lá em Brasília já. O influenciador transformado em profissão. Essa discussão, ela é pertinente? Ela não é pertinente? Essa discussão em 88 existia? Talvez daqui a 20 anos seja uma piada essa discussão, ou não, é uma coisa que vai gerar emprego. Então, eu não estou entrando na ideia de que é certo ou que é errado. Mas há discussões que a Constituição realmente não dá para prever. Mas, aí eu volto, concordo com você, quando eu penso que um crime contra a vida, um crime de pedofilia, um crime de estupro, nós precisamos ter uma clareza de corrupção, de quais são as penas, quais são os caminhos, porque hoje você vê 2 pesos, 2 medidas. Às vezes você vê um estuprador solto e outro preso. Como é isso aí? É o estupro. Porque tem a gente que é da área de direito, você vê que é complexo pra caramba, sabe? Você pega um cara, como na época de estudo, a gente estudou um caso, que eu esqueço o nome do cara, que ele foi preso por estupro. A família separou dele. E nesse caso, né? Assim, desse jeito, para você ver como é. Perdeu tudo, foi violentado, adquiriu lá AIDS, né, no caso, e ficou cego. Aí descobriram que o cara não fez nada. Entendeu? Teve um juiz aqui, que eu esqueci o nome dele, meu amigo. Aí ele falou assim, que a gente fazia, desde a época fazia estágio, eu fazia lá com ele, né? E aí ele me contou, ele falou assim, você sabe por que às vezes um cara perigoso é solto? Porque, tecnicamente, eu não tenho material suficiente para condenar ou deixar ele preso, até preventivamente. E aí entra essa questão. Se não for, quem é que vai pagar isso aí? Nesse caso aí, como é que você paga? Então a gente tem esses 2 lados, né? Aí a gente tem também do outro lado, assim, o cara que mata, que tira a vida. Eu acho que poderia até ser igual, não sei. Mas se você ver, qual é pior? Um estupro ou matar? Matar. A morte não... Mas a sociedade e a justiça, todo mundo, se o cara estuprou, meu amigo, aí... É porque é uma questão, também questão moral e tal. E é justo também. São crimes... não são equivalentes. Mas se você for a morte é o fim, né? Mas você for lá, você vai ver que o cara fica, às vezes, menos tempo preso. Porque é o atenuante, né? Se for estupro seguido de morte, é o atenuante, não é isso? Não, tem os agravantes. Os agravantes, isso. Entre a morte, se estuprou e não matou, a pena é menor. Porque a morte sempre é o crime mais... eleva a pena. Aí o que acontece? Então a gente tem essa questão de lei no Brasil, ela é muito complexa. Acontece às vezes de o cara num estado, um juiz ter uma decisão, tudo igual, as provas, tudo, e o outro no estado tem uma decisão diferente. Por conta disso, dessa instabilidade do nosso país. Teve reforma, teve várias reformas. Aí eu sou a favor, né? Eu sou a favor de uma clareza no Código Penal, como no Código Tributário, que o Código Tributário não há como ter uma clareza, porque existe, né, não existe previsão para profissões que vão existir, como foi aqui dos influenciadores. Mas o Código Penal, sim, porque morte.
Não há. Vai perdoar, como é isso? O que aconteceu? Aí o governo em si, ele queria o quê? Um controle estatal do governo sobre o que você está falando. Isso aí que não deu certo, que não foi aprovado, o pessoal barrou e não quis essa ideia. Por exemplo, o cara é um influenciador, ele está falando resolveu falar de política, e aí o órgão que vai controlar pode chegar e dizer, não, isso aqui eu não quero não, está falando contra o meu governo. Esse é que é o perigo. Mas a questão de crime em si, já está tudo previsto isso aí. Você viu esse menino, como é o nome que está preso aí? Felipe? Não, aquele... Ítalo. Isso mesmo. Felipe e Ítalo, o casal, né? Então, ele, por exemplo, né, pelo menos o que a gente sabe, né? Eu não vi o processo nem nada, mas o que a gente sabe é que ele aliciava menores, né? Cometeu um crime. Que está previsto. Está previsto, está preso. É só acontecer o que deve acontecer. O cara fez uma merda, por exemplo, eu chegar aqui e ficar acusando determinada pessoa de crime, ou com calúnia e tudo, essa pessoa pode entrar na justiça e é a mesma coisa de uma situação normal lá fora. Porque foi criado uma legislação paralela com essa nova configuração do STF. E isso me deixa muito preocupado, porque cada configuração vai ter um entendimento. Quer dizer, para que existe então o Poder Legislativo, né? A Câmara dos Deputados, o Senado, se há uma interpretação de acordo com a composição de um tribunal. E isso deixa preocupado porque não só das questões envolvendo a política, mas o Brasil ele precisa, né? Acho que a América Latina, você está vendo aí Maduro preso e tal, esse tanto de instabilidade que tem a América Latina, dá-se muito por conta disso. Não há uma certeza, porque assim, o mundo inteiro investe em outros países. Não é só os Estados Unidos que investe no Brasil, não é só a China. Claro, eles são os maiores investidores. Mas os grandes empresários, por exemplo, noruegueses, sul-africanos, que eu tenho acompanhado aí, que são grandes investidores, a Índia, tem investido em países subdesenvolvidos porque a mão de obra é mais barata, porque a produção acaba sendo melhor, porque fica próximo de portos, como o Brasil e tal. Não tem terremoto, furacão, essas coisas, preferem vir para cá. Essas pessoas querem, o dono do capital, ele quer que vai instalar a empresa dele ali e ele vai ter uma legislação trabalhista definida, que vai ter uma legislação que protege ele, o empresário, de ações trabalhistas. Ele quer ter certeza de que o dinheiro dele ali não vai ser confiscado. Por exemplo, como na Venezuela agora, o empresário tem dinheiro confiscado. Essa instabilidade que o Brasil vem vivendo, e aí eu tenho que ser justo, né? Muito por conta dos governos petistas e de esquerda na América Latina. Eles afugentam os investidores, porque não só pela incapacidade administrativa, é pela política ideológica de tornar o empresário inimigo. Veja bem, o empresário está pagando imposto, ajudando a sociedade, porque esse imposto é revertido em serviços, em obras. Ele está empregando pessoas, tirando as pessoas da miséria, muitas vezes formando e capacitando esses profissionais, e ele é tido como demônio pelos governos de esquerda. Então ele fala, eu vou investir meu dinheiro num lugar desse, eu, brasileiro, você, Rui, brasileiro, tendo uma grande empresa aqui sua no Brasil, e tendo a opção de investir na Coreia do Norte e Coreia do Sul, claro que você vai optar pela opção da Coreia do Sul, que é um país democrático, uma legislação específica, um país desenvolvido, que respeita as questões e as leis, não só do país, né? Tem uma legislação clara, mas também que respeita os tratados internacionais. Então você vai preferir ali. Já a Coreia do Norte é uma ditadura, que nada é seu. Você vai arriscar colocar dinheiro num local como aquele? O Brasil ainda não está nesse estágio. Mas o empresário ele começa a pensar, e se eu colocar? Então não vai colocar. Então eu digo sempre que quem investe no Brasil é herói. Quem investe, quem abre um negócio, todo brasileiro que abre eu dou valor. Eu apoio. O cara abriu um açaí ali na esquina, eu fico
Pai do cara é um guerreiro. Aquele velho Abre da um avó comércio. mesmo, o cara é bilionário, podia ir embora, ir para algum lugar e curtir a vida dele. Eu cheguei aqui e falei com você, né? Meu pai faleceu vai fazer 2 anos e ele sempre teve material de construção, sempre teve comércio, você sabe disso. E ele sustentou toda a família com o comércio. Construiu o patrimônio dele, as casas, carro, pagou a escola dos filhos, faculdade e tal. Uma vida estabilizada graças ao comércio. Quando ele faleceu, minha irmã não quis, né? Minha outra irmã também não quis, porque é uma contadora, é psicóloga. Eu nunca tive aptidão, como eu falei a você aqui, para os negócios. Falei, rapaz, esse negócio não vai morrer aí. Vou tentar aqui, eu, meu primo, pedir ajuda aqui, meu primo que trabalha ali na loja, minha esposa ali, que é da área de RH também nutricionista. Mas vou botar lá para ver se a gente consegue. Eu achei que era fácil. Nos primeiros meses. Eu falei a você aqui, Rui, eu tomei prejuízo, Rui. Quase 1 ano. Porque eu não sabia, estava aprendendo. Agora que a gente está começando a respirar. Exatamente, respirar agora. É muita coisa. Então é um guerreiro. Empreender no Brasil é uma coisa que eu parabenizo as pessoas que têm coragem, porque não é fácil. E aí eu quero aqui encerrar aqui. Sim, a gente já vai encerrar. Pedindo a você, né, a Rui, continue, porque eu torço muito, gostei bastante de estar aqui. Eu gosto muito desse tipo de comunicação, né, a comunicação alternativa aos veículos oficiais, né, da grande imprensa. Continue. Eu acho que é importante para a sociedade que a população saiba que existe várias versões, que só mais uma é verdade. Mas aí cabe também a imprensa noticiar e dar espaço a mim, a Jamerson, ao vereador que é do governo, vir aqui falar. E você falou isso que eu gostei muito disso que você falou, eu guardei isso, porque não pode ter espaço só para um. Porque aí é o espaço partidário, não é o espaço. Que é o espaço jornalístico, não partidário. E dizer ao povo de Camaçari que eu estou muito, muito contente. É o que eu vi no último ano aqui em Camaçari. A resistência do povo de Camaçari é um povo resistente. O governo do meu ano foi um governo muito desastroso, um governo com muita dificuldade administrativa, política, e o povo ir nas ruas. Nos últimos 12 meses, eu nunca fui tão procurado na minha vida para fazer denúncia e crítica. Então, essa avalanche dá-se por conta do caos administrativo, mas também pela confiança no meu mandato. Então, eu fico feliz. As pessoas confiarem em mim, essa missão, dizer a elas que eu estou fazendo o possível. Eu não sou Deus, eu estou fazendo o que eu posso para atender. Tem coisas que eu não consigo chegar, que eu estou tentando. Tem coisa que eu estou aprendendo, porque é muito novo, algumas coisas que eu estou vendo aí. Eu não achava que era possível um gestor ter a coragem de fazer. Então você tem que buscar apoio de um advogado, de um contador, de um especialista. Às vezes isso tem custo. A gente acha que tudo é de graça, não é bem assim. Para manter isso aqui não é de graça. Para eu ter informação, para estudar, para conversar com um especialista, aí precisa pagar, às vezes, um bom advogado, um bom escritório de contabilidade, um advogado. Não é fácil, porque a oposição, o recurso é menor, mas eu estou lutando. Estou fazendo o possível e pedindo muito a Deus. Então é isso, eu vou encerrar aqui, mas aqui, por exemplo, você fique sabendo que aqui é a sua casa, né? Como era antes. Verdade. Lembra que você chegava lá, aquela porta ficava aberta. Já abri, já entrava. Ali era tranquilo. Então continua daquele jeito, a gente está aí para dar apoio aos seus projetos, né? Que está sendo bem sucedido, as suas ideias, as suas denúncias e as coisas que vêm acontecendo. Está sendo um ponto positivo para a população, porque a população sem uma oposição, né? Tem que ter sempre fica oposição. Sem voz, né? Não tem como. Aí quem que vai representar a gente lá, né? Tem que ter. Isso aí tem que acontecer mesmo. Então é isso, João. Obrigado, Rui. Aí, Deus abençoe. Beleza, um abraço aí a todo mundo. Até a próxima, viu? Até a próxima. Vamos marcar aí. Espero que seja em breve.